Boa noite para todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Podeis assentar. Que bom que você está aqui na casa do Senhor para adorá-lo e para ouvir a sua santa e poderosa palavra. Amém? Abra a sua Bíblia. Se os irmãos puderem projetar aqui o texto. O texto é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Espírito Santo, essa noite, fale conosco através da palavra de Deus. Use a minha vida para trazer edificação, consolação e exortação, mediante a pregação da palavra de Deus. Amém? Eu quero essa noite falar sobre você, sim, sobre a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja? Qual a missão da igreja? Como a igreja deve se portar? Qual a posição espiritual da igreja aqui nessa terra? Amém, queridos? Estamos vivendo uma época em que as pessoas parece-me que estão um pouco perdidas, mesmo estando dentro de uma comunidade, mesmo sendo igreja, parece que a ficha não caiu de quem realmente nós somos. Você está nessa terra, mas a sua origem, a sua essência é a eternidade, é o próprio Deus. Amém? Muitas pessoas estão congregando em uma denominação, mas parece que não sabem quem são. Muitos foram cheios, se encheram de tanta religiosidade, que ele não age, não se comporta como igreja. Mas o que é a igreja, meus irmãos? A igreja não é um prédio feito de tijolos, de cimento, não. A igreja não é simplesmente uma denominação. A igreja não é uma religião. A igreja é o corpo de Cristo na terra, o corpo espiritual de Cristo, composta por seres humanos que foram redimidos pelo sangue de Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A igreja é a habitação do Espírito Santo. A igreja se movimenta na terra mediante o comando da cabeça dela, que é Cristo Jesus. A igreja é uma propriedade peculiar, exclusiva, escolhida pelo Senhor. A igreja, simbolicamente na Bíblia, ela é como uma esposa para o marido, a esposa de Cristo. Ele deu a vida pela igreja. Meus irmãos, a palavra eclésia, que significa chamados para fora, ou seja, pessoas chamadas para fora do sistema do mundo, para viver sob o governo de Deus. Ei, você foi chamado para fora do sistema pecaminoso desse mundo, para viver debaixo do governo de Deus. Deus está se movimentando na terra, e Ele se movimenta através da sua igreja.
Tudo que Deus vai fazer na terra é mediante a sua igreja. Deus espera que a igreja reaja nesse mundo. Os filhos das trevas estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas estão dizendo: nós estamos aqui, e muitos de nós estamos escondidos dentro de 4 paredes, com medo do anticristo, com medo de Satanás, e acuado. Deus está querendo nos levantar e nos dizer essa noite, de fato, quem nós somos, reconhecermos a identidade que temos, quem nós somos em Cristo e o que temos que fazer nessa terra. A igreja não é uma instituição falida. A igreja não é um povo amedrontado. A igreja não é um povo derrotado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A igreja é a manifestação do reino de Deus na terra. Ela não é o reino, mas ela é a movimentação do reino. Ela carrega o reino dentro dela, e ela implanta esse reino, ela demonstra esse reino. Você é um cidadão dos céus. A terra é uma colônia, é uma extensão do reino. O rei está dizendo para o seu povo: implante o meu reino, traga a mentalidade do meu reino, apresente o rei do reino, apresente o seu Senhor, se coloque na posição de autoridade. Meus irmãos, quando entendemos quem somos, o impacto que podemos causar na terra é muito grande. A igreja carrega a maior mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem que transforma o mais vil pecador em um filho de Deus. E às vezes retemos essa mensagem, nos acovardamos. Você carrega algo muito poderoso, o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar da igreja estar sendo muito atacada, não é novidade, ela sempre foi. A igreja de Jesus sempre foi atacada. Mas Jesus disse uma coisa, Ele nos fez uma promessa: as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Você tem se sentido atacado espiritualmente? Você tem sentido que Satanás está furioso com você? Você tem sentido que ele quer lhe tirar da rota, ele quer lhe tirar do caminho, ele quer lhe tirar da posição onde o óleo fresco está descendo, a unção, onde a palavra está sendo ministrada, onde Deus está te confrontando a te levar para o centro da vontade dele. Você está sentindo uma oposição. Se você está sentindo isso, parabéns, alguma coisa está chamando a atenção do mundo das trevas, porque Deus sabe o que Ele quer fazer em você, mas às vezes nem você mesmo sabe do que Deus tem para fazer em você e através de você. Tem autoridade na tua palavra, tem discernimento no teu espírito, tem visão nos teus olhos, tem um calçado espiritual nos teus pés. Igreja do Senhor Jesus, nós somos sal dessa terra e luz deste mundo. Nós não podemos estar escondidos debaixo de uma mesa, mas o Senhor quer nos colocar em lugares altos para pregar a sua palavra com autoridade. Aleluia. O texto que lemos, somos uma geração eleita, somos um sacerdócio real, somos uma nação santa e um povo adquirido por Deus. O Senhor ama a sua igreja, o Senhor ama a igreja dele, e Ele conta com a igreja dele. Quando você pede: Jesus, traz os visitantes, Jesus, salva as almas, é bom você orar, mas não é só ficar na oração, você tem que agir. Jesus só será revelado através da movimentação da igreja, quando a igreja sai das 4 paredes, quando a igreja evangeliza, quando nós falamos do amor do Senhor. E a igreja somos nós, cada um de nós aqui carregamos o poder de Deus dentro de nós.
A gente aqui fica separando algumas pessoas e achando que aquele ali é queridinho, que aquele lá é assim, que aquele lá é assado, que Deus só tem algo com aquele fulano, com aquele outro. Não, 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 não. Deus tem algo com a igreja dele. Amém, meus irmãos? Deus é um com Cristo e Cristo é um com a igreja. O seu corpo, o corpo de Cristo, às vezes algumas coisas querem entrar no corpo. Se um espinho entrar no teu corpo, alguma coisa entrar, vai ser um corpo estranho no teu corpo físico. E você vai sentir inquieto, incomodado, até arrancar aquilo ali. O Espírito de Deus está na igreja para arrancar qualquer corpo estranho do corpo de Cristo. Doutrinas erradas, ensinos errôneos, pecados, coisas que nos levam para longe da presença. Essa noite o Senhor está dizendo: igreja minha, abra os seus ouvidos e ouça o que o Senhor está dizendo à igreja. A igreja, ela está sendo preparada, ataviada, adornada. Ela é sem mancha, sem mácula. Ela é pura, ela é santa. Ela é cheia da presença, porque ela tem um dono, e o dono dela é santo, é puro, é um rei, é poderoso, é o Senhor. Que essa noite, essa palavra possa despertar no seu coração a sua identidade, igreja de Jesus. A igreja não é fraca, a igreja não está recuando, a igreja está avançando. Amém, meus irmãos? Como eu disse que a igreja é a movimentação do reino de Deus na terra. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele não anunciou apenas uma religião, meus irmãos. Não. Ele anunciou um reino. Mateus 4,17: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A igreja é a comunidade que manifesta na terra os valores do céu, a cultura do reino e o governo de Deus. Deus tem uma forma de governar, e a igreja precisa conhecer essa forma do governo de Deus. E Deus está querendo que a sua igreja governe na terra com autoridade, com obediência, cumprindo as suas escrituras, a sua palavra. As mentiras de Satanás, de que a igreja não é mais a mesma, as mentiras de Satanás de que a igreja está fria, as mentiras de Satanás que a igreja está perdendo. Não, não, não. Jesus vem buscar uma igreja. A igreja que ele vem buscar, ela está avivada. Ela sabe quem ela é. Ela está avançando. Talvez você faz parte da igreja, mas você não está vivendo o que de fato é para você viver. Alguns estão de fato se esfriando. Alguns estão de fato se afastando. Alguns estão de fato não se alimentando, não lendo a palavra, não buscando a Deus. E esses que estão assim, o Senhor está te chamando e está dizendo: tem remédio essa noite para você. Se você estiver doente espiritualmente, tem remédio essa noite a você. Ele te chama para o meio do fogo. Ele te chama para o meio da palavra. Ele te chama para te avivar, para te acender, para te despertar para as coisas espirituais. Ele te chama essa noite para o secreto. Ontem os jovens estavam aqui falando sobre o secreto, sobre a oração, sobre buscar a Deus. O Lucas estava ministrando aqui. Então escute. Não pense que você é um povo qualquer, que você anda no mesmo jeito que as pessoas aí fora no mundo estão andando. A igreja anda na contramão desse mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo nos traz uma mensagem motivacional que atinge o nosso intelecto. Cristo nos traz uma mensagem espiritual que atinge o nosso espírito. Cristo faz uma obra completa que também atinge a nossa alma e também atinge o nosso corpo. O escritor de Hebreus disse que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes,
que vai na dimensão, meu irmão, na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas. Ela vai na divisão da alma e do espírito, e nas juntas e medula, no corpo físico também. A palavra de Deus, quando entra em nós, ela nos transforma de dentro para fora. Se você está se afastando das coisas que te aproxima de Deus, a palavra te traz para próximo de Deus. Se coisas, alguém, situações estão te atraindo simplesmente para as coisas naturais, Deus está dizendo: coisas naturais, algumas são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas Ele quer lhe despertar, lhe trazer discernimento e ir na divisão da alma e do espírito e dizer assim: ó, vem mais um pouquinho para o espírito, que você está muito na alma. Sai da carne e vem mais para o espírito, porque você está perdendo a direção e a sensibilidade. Às vezes Deus está nos levando para um lado e estamos desapercebidos, estamos indo para outro lado. Se você tem priorizado coisas que Deus não prioriza, essa noite Ele te chama e te coloca no centro, te alinha e te diz: comece a priorizar o que eu estou priorizando. A terra está gemendo com dores de parto. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O seu coração está pulsando por quê nesse exato momento? O que a sua alma está mais anelando e desejando nesses dias? Olha para a Venezuela, o que a palavra de Deus diz: terremotos em vários lugares. E se esse terremoto fosse aqui? E os seus planos e os seus projetos? Nós estamos vivendo um tempo que precisamos despertar espiritualmente. Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Tem muita gente dormindo espiritualmente, já não ora mais, já não lê mais a palavra, já não busca Deus, e ainda reclama que tem culto demais às vezes. Ei, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está te movendo? A tua carne, a tua alma ou o teu espírito? Quando os ataques espirituais virem sobre você, você sabe o que é que vai te sustentar? É o jejum, é a oração, é a palavra, é a busca. Satanás vem matar, roubar e destruir. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual. Um dia Deus abriu a minha visão e eu fiquei 3 meses. Eu não ficava mais que 1 hora sem ver o mundo espiritual, Marcos. E a minha vida nunca mais foi a mesma com as coisas espirituais depois o que eu vi. Se você soubesse o que acontece durante um culto. Um culto é um ambiente espiritual. Nós viemos para adorar a Deus. Um culto mexe com o inferno, com o mundo espiritual. Aqui em cima, aí em cima, você pensa que Satanás está lá embaixo, mas existe anjos caídos que estão em cima, potestades e principados estão em cima. Quando você abre a sua boca para adorar a Deus, em forma de fogo sobe. Tem orações, tem intercessões, tem profecias, tem palavras proféticas que são liberadas durante um culto, e você está desapercebido. Você está preocupado com a novela, você está preocupado com a Copa, você está preocupado com aquilo, você está preocupado com a dívida, você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com tantas coisas. Despoja de tudo e se rende aqui. Você veio dar um culto, prestar um culto a Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Você não vai diante de um juiz, diante de uma autoridade, e chega lá, você fica mastigando chiclete, olhando para a cara, olhando para lá ou para cá. Você vai lá com reverência, você vai lá com dedicação, você vai lá com temor, com respeito, você vai lá com objetivo. Mas por que às vezes viemos para a casa de Deus como se a gente viesse para qualquer outro lugar? Você sabe o que poderia acontecer aqui? Deus descer nesse lugar, Deus vir receber o culto, Deus tocar nossas vidas. Tínhamos que entrar aqui e sair daqui arrependidos e voltar mais crente do que o que éramos. O que está acontecendo com muitos de nós? O que está acontecendo com a vida espiritual de muitos de nós? Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Segundo a Bíblia, um pastor, ele vela pelas ovelhas, como que aquele que vai dar conta delas diante de Deus. Igreja, luz do reino, irmãos em Cristo que congregam aqui comigo, despertem para a oração, despertem para buscar o Senhor, leia as Escrituras, comece a buscar mais ao Senhor e se movimente, comece a produzir. Ovelhas têm que parir, ovelhas têm que gerar ovelhas, ovelhas têm que gerar filhos espirituais. Tem uns 2 ou 3 meninos que estão saindo, orando, visitando, pregando, falando de Jesus, tocando Jesus, curando as pessoas, e as pessoas vindo à igreja. Só que isso aí não é uma obra só deles, isso é a obra de todo cristão que está aqui dentro. Se você diz que é crente, mas você vem na igreja de vez em quando, parecendo que é uma obrigação, e ainda reclama, e Deus está te chamando essa noite, te dizendo: você é minha filha, você é meu filho, você precisa estar vivo, você precisa gostar do que eu gosto, você precisa estar entusiasmado com as coisas minhas. Ele tem um banquete essa noite para mim e para você. Ele tem um pão essa noite para mim e para você. Essa noite, papai resolveu reunir os filhos, sentar na mesa e dizer: escute aqui, o que vocês querem? Essa noite, papai está dizendo: se desarme e coloca tudo na mesa. Deixem as aparências e diga: Jesus, eu estou aqui. Eu nunca mais orei em outras línguas, eu nunca mais tive visões, eu nunca mais chorei lendo a palavra, eu nunca mais levei horas de madrugada orando, eu nunca mais ouvi uma palavra para ir visitar alguém, para ir ver alguém, eu nunca mais ouvi o teu Espírito. Eu estou dormindo demais e só trabalhando e dormindo, e vou na igreja, estou indo lá dia de domingo e tá bom, estou dando meu dízimo, minha primícia, tá bom não. Deus está dizendo: acenda-se. Deus está dizendo: acorde, desperte, dê fruto, evangelize, gere filhos. Deus te chamou para dar fruto e o teu fruto permanecer. Estamos esperando uma promessa de Deus se cumprir, estamos esperando um avivamento, estamos esperando Deus fazer o que Ele falou. Deixa eu lhe dizer, Deus vai fazer o que Ele falou, quando você se unir e dizer: Deus, eu quero fazer a palavra se cumprir, eu quero fazer as profecias se cumprir, eu quero trabalhar no reino, eu quero fazer alguma coisa, eu quero interceder, eu quero buscar, eu quero trabalhar, eu estou aqui junto, eu sou a igreja. Deus vai fazer algo lá naquela igreja. Você é a igreja. Não tem como o corpo estar indo para um lado e a cabeça está indo para o outro. Jesus está dizendo: almas. Jesus está dizendo: busque-me. Jesus está dizendo: arrependimento. A cabeça está dando o comando e o corpo precisa obedecer. A igreja tem uma missão. Jesus deixou bem claro, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20: e de fazer discípulos de todas as nações. Você precisa se lembrar disso. A gente precisa, a cada tempo, a gente parar e rever para que Deus nos chamou. Por que somos igreja? Ele disse: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo significa, meus irmãos, ganhar a pessoa, discipular essa pessoa e fazer essa pessoa conhecer Cristo e crescer em Cristo, como Paulo gerou Timóteo. De todas as nações. Existe um propósito maior do que o seu. Existe uma visão de Deus única na terra. Deus, quando olha para a terra, Ele vê uma igreja, a igreja dele. Os homens estão brigando por denominações, por posições, por títulos, por se aparecerem, por isso e por aquilo.
Deus está de lá olhando e vendo a igreja dele. E onde ele encontrar um coração que está sentindo o que ele sente, onde ele encontrar um coração que se importa com o que ele se importa. Todos os avivamentos que Deus fez na terra, ele achou pelo menos um homem que estava ali dizendo: Senhor, eu quero. Estava buscando. Pode ter alguém aqui no nosso meio que Deus pode levantar de uma forma extraordinária. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa pessoa que Deus vai fazer coisas grandes. Deus está à busca de um homem ou de uma mulher aqui que esteja disposto a viver coisas grandes, coisas extraordinárias. Deus está disposto a alguém que queira entender, receber e obedecer o que Ele tem. Nós temos uma missão, meus irmãos. Nós temos uma missão: fazer discípulos de Jesus. A igreja não existe apenas para realizar cultos e manter estruturas. Ela existe para transformar pessoas em discípulos de Jesus. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer o espaço da sua casa para que outras pessoas que não conhecem Jesus vão lá, em um GC, em um pequeno grupo. Ele quer que a sua casa seja um altar onde o fogo esteja aceso, onde quando alguém entrar lá, sentir a presença dele. Aleluia. A mentalidade da igreja é muito diferente, foi renovada por Cristo, meus irmãos. Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. A igreja não pode ser apenas reflexo da cultura. Ela precisa ser um contraste profético. Se a igreja perder sua identidade, meu irmão, ela perdeu a autoridade. Essa noite o Senhor está querendo nos lembrar a nossa identidade, para que a gente volte à autoridade que Ele nos deu. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, irmãos, Atos capítulo 2, daquele dia em diante, a igreja avançou de uma forma tão poderosa. Isso nos ensina um princípio: nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. É Ele quem vai fazer algo, é Ele quem vai fazer a igreja crescer e avançar. Mas se nós não estivermos com comunhão com Ele, se nós não estivermos falando com Ele, se nós não estivermos ouvindo Ele, como faremos as obras de Jesus? Você sabe por que às vezes você tem medo, você fica com vergonha, você se sente intimidado para algumas coisas, não tem tanta ousadia? Está faltando-te presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, onde Ele está, há liberdade de profetizar, de curar, de expulsar demônios. Estamos muito quietos. Devemos mostrar a autoridade que temos. Mas para isso precisamos estar muito conscientes e vivendo a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos o corpo de Cristo, meu irmão. Escute. Devemos cuidar do nosso corpo físico, para academia, fazer exercício. Tem muita gente que malha tão forte aí, e é bom. O corpo de Cristo espiritual é forte. Para o mundo espiritual, o diabo, os demônios, o inferno, ele não vai respeitar órgãos que existem por aí. A gente está vendo hoje tantas coisas. As pessoas querendo agradar, aí reúne todo mundo, reúne todas as religiões. Não, Deus ama todo mundo. E aí começa a comungar com a mesma coisa. Era diferente. A gente se aproximava daquele que está possesso de demônio, o demônio está ali, o demônio manifestava e saía. As pessoas se sentiam mal perto de um homem cheio da unção do Espírito Santo. Hoje não, os homens estão tudo politicamente correto, abraçando todo mundo, e parece que é a mesma coisa, parece que a igreja é somente uma organização. Não, a igreja é luz, a igreja manifesta Cristo, a igreja manifesta o poder de Deus. Claro, a igreja deve estar, sim, com pessoas na política, no governo, com pessoas em lugares de influência. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da autoridade espiritual que ela carrega. Os sinais, a unção, o sobrenatural. E o Senhor está dizendo, tudo isso
é para quando a gente sair para fazer a missão, os sinais nos acompanhar. Mas nós queremos ver sinais sem missão. Sem missão não tem sinais. E Deus não está querendo que fazemos daqui um palco de show de milagres. Deus quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, para acontecer o que aconteceu depois daquilo. Quase 3.000 pessoas se batizaram naquele mesmo dia. E aí eles continuaram perseverando na doutrina da palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a igreja e o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam se salvando. E foram se levantando missionários e mais pessoas, e abrindo trabalhos, e abrindo frente de trabalho. Você pensa que era alguém capacitado que ficava naquelas igrejas? Não. Paulo abria as igrejas, deixava um daqueles irmãos ali liderando, e voltava 6 meses depois supervisionando aqueles irmãos. E o Espírito Santo cuidava daqueles irmãos. Aí você acha que você tem que ser doutor em teologia, ser isso, aquilo outro, para você começar a fazer algo para Deus? Levante-se hoje, Deus quer te usar na terra. Aleluia! Eu estava em Portugal e conheci um pastor. Inclusive ele viria aqui, depois não deu certo. É um homem já de idade, mas um homem que tem um coração missionário, que gosta, ama missões. E ele disse: pastor Lázaro, eu estou indo lá no Paraguai, e eu vou passar lá em Foz. Aí ele ia pregar aqui. Ele disse: só bota um colchãozinho lá a gente dorme. Está indo eu e mais 3 jovens. Eu falei: não, nós vamos alugar uma casa para o senhor, vamos receber o senhor bem, o senhor vai fazer um trabalho lá e vai dar tudo certo. Aí depois não deu, ele não veio. Eu profetizei para esse homem. Eu disse: eu vi você entre os índios. Ontem ele, numa alegria, mandou as fotos para mim, ele no meio dos índios. Pastor lá, você profetizou para mim lá em Portugal, e se cumpriu. Olha onde eu estou. Tinha 40 numa região, no Mato Grosso, que tem 46 etnias diferentes de indígena. E ele lá fazendo a obra. Esse homem tem uns 60 e poucos anos, fazendo a obra de Deus, ganhando alma para Jesus. Oh, meus irmãos, Deus não está procurando alguém muito capacitado, não. Deus está procurando um coração disponível. Tem gente que tem muita capacidade aqui, mas não tem disponibilidade. Deus vai pegar quem está disponível, vai encher do Espírito Santo, vai abençoar e vai começar a fazer coisas extraordinárias. Aleluia! Nós estamos aí com mais de quantos contatos e quantas casas a gente tem, Gibson? Mais ou menos 70. Nós temos 70 casas com endereço, com o nome das pessoas, com o telefone. Eu falei para o Diogo que vai eu e ele. Vamos fazer duplas aí. Vai ser eu e ele nas casas. Vamos entrar em umas casas. Eu vou apresentar almas aqui que nós ganhamos. Tem alguém aqui que quer ganhar almas para Jesus? Você vai procurar o Gibson. Você vai vir no curso que eu vou autorizar, ele vai faz aquele curso de novo, que é uma vergonha. Quantas pessoas fizeram aquele curso? Você deveria estar aqui, de 2 em 2, pegar sua amiguinha, e as duas ir nas casas ganhar alma para Jesus, pegar seu amigo e ir falar de Jesus, a casa de paz. Agora nós temos as casas, que era o mais difícil mais. Os missionários vieram dos Estados Unidos, fizeram o trabalho, depois distribuiu lá e está na nossa mão agora. Várias aqui da região, aqui, dos bairros aqui, de 60? De 70, ó, número profético, o número dos discípulos. Eu vou te usar, chamando a relesobe, de que a mandar alabacassai. Tira as preocupações, porque sou eu, Deus, que estou te tratando, que estou te fazendo como um vaso nas minhas mãos, e eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu te trouxe para essa cidade, eu te estabeleci nessa cidade, eu tenho coisas para fazer na tua família aqui. Acalma, aquieta-te, porque você vai ver. Eu também quero usar a sua vida, eu também quero fazer na sua vida.
Eu vou realizar, eu vou despertar no teu coração, eu vou colocar as pessoas. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai colocar pessoas clamando e pedindo o evangelho a você. Ele vai apresentar. Você vai ver a pessoa contando assim problema, eu contando, não sei o que eu faço. Escute, você não vai precisar ir atrás não. Deus está dizendo que vai botar pessoas perto de você, clamando e pedindo o evangelho, pedindo uma ajuda. Você vai se lembrar e Deus vai usar você. Aonde estão os missionários, as missionárias aqui da casa? Oficialmente temos duas aqui, né? Joana e são meninas que foram treinadas, que fizeram escola de missões. Mas Deus chamou todos nós aqui para evangelizar, para falar de Jesus. Deus tem falado coisas grandes que vai fazer, e Ele vai fazer sim. Mas Deus está esperando, irmãos. Deus reage à ação da igreja, posicionamento nosso. E Deus está dizendo essa noite para nós, através dessa palavra: vocês são um sacerdócio santo, uma nação eleita, um povo adquirido pelo Senhor. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia. Nós temos muitos desafios. O esfriamento espiritual, Mateus 24:12. O amor de muitos se esfriaria. De muitos, mas não de todos. Não esteja enquadrado nisso aí. Eu não quero fazer parte desse povo que está se esfriando espiritualmente. A superficialidade espiritual, irmão, Tiago 1:22. Perda da centralidade de Cristo, Colossenses 1:18. Ele é a cabeça da igreja, Ele é o centro, tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pessoas colocando Jesus, falam uma coisa, mas na prática Jesus não é centro de nada. Fique de pé essa noite. Essa noite eu quero ser muito objetivo. Desliga essas luzes um pouco. Como está a sua vida espiritual? Como está seu tempo com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua sensibilidade ao Espírito Santo? Como está? Ele está nos despertando essa noite. Ele está dizendo: se estamos vivos espiritualmente, precisamos se movimentar como vivos. Se estamos saudáveis espiritualmente, daremos fruto disso. Mas se estamos doentes, não vamos cair no orgulho de mostrar uma aparência do que não somos. Vamos mostrar para o Senhor, abrir o coração e dizer: Senhor, eu estou doente, cura-me. Eu estou ofendido, eu estou magoado, eu estou revoltado, eu sei lá o que é que você tem. O médico dos médicos está aqui. Jesus está dizendo: resolva-se e levante-se. Jesus está dizendo: cure-se, cure. O meu sangue está aqui, que purifica. O meu Espírito está aqui, que transforma. Jesus está dizendo: eu mudo a tua história. Essa noite é noite da gente se humilhar diante dEle. Deixemos toda a capa de religiosidade essa noite e vamos dizer: Senhor, eu não estou mais como eu estava. Eu não sou mais o mesmo. Eu preciso de um sacudir do Espírito. Eu preciso de um despertar do Senhor.
Eu preciso amar a sua palavra mais. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso cumprir meu chamado. Eu preciso executar o meu chamado e cumprir meu propósito, Senhor. O Senhor está te procurando e você está dormindo. O Espírito de Deus está te despertando. Cadê os teus devocionais? Cadê seus momentos com Deus? Cadê o que você escrevia? Cadê as profecias? O Senhor está dizendo: filha. O Senhor está dizendo: filho, eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando. Essa noite Ele quer botar fogo dentro do nosso coração. Essa noite Ele quer ativar nossa vida espiritual. Essa noite Ele quer renovar nossa mente. Essa noite eu vejo Deus arrancando da mente de muita gente aqui setas, dardos inflamados do maligno no mundo espiritual. Como eu estava falando, que o mundo espiritual, num culto, na vida existe flechas, existe dardos, existe ataques que às vezes alcança, nos atinge, nos fere, tenta nos paralisar ou diminuir nossa corrida. Mas essa noite o Espírito de Deus está dizendo: igreja, acelera. Igreja, passa a marcha. Avante, avante, avante. Temos uma grande comissão. Temos uma comissão. Temos uma missão. Fomos chamados para fora, para ser enviados, para discipular pessoas, para ganhar vidas e fazê-las discípulos de Cristo. Fomos chamados nesse mundo para ser luz no meio das trevas. Fomos chamados para ser sal dessa terra. Oh, Ramalaque chorobata torecandaralabaralabarraça. O Espírito Santo não te chamou para ser amiguinha da ímpia, amiguinho do ímpio, para contar piadinha desnecessária. Ele te chamou para mudar a vida dela. Ele te chamou para mudar a vida dele. Ele te chamou para fazer a diferença nesse mundo, para transformar pessoas. Usa esse WhatsApp, usa esse Instagram para a glória do nome de Jesus. Deus quer lhe usar. Profetizo essa noite o Senhor desenterrando dons espirituais. Dons espirituais. Dons do Espírito Santo começam a se manifestar na sua vida como ferramentas para você fazer a obra de Deus. Recebam ativação de dons.